Para a página, vamos começar a falar de política de eleição. Eleição, evidente, vai ser em outubro, mas as articulações estão em curso, muitas articulações importantes, ações importantes, negociações estão em curso. Nesta semana, a agenda aponta que nós deveremos ter novidades, definições em duas frentes, né? Duas chapas majoritárias poderão ser definidas nesta semana. Articulações estão sendo feitas para isso. Por exemplo, MDB. MDB terá reunião hoje do seu diretório para, em princípio, indicar o candidato ao Senado na chapa de Moisés. O MDB já decidiu que estará com Moisés na eleição e, possivelmente, reabrir discussão sobre a indicação do vice, porque não pegou bem, não foi bem recebido, não foi bem assimilado no entorno do governador Moisés o nome de Antídio Lunelli, indicado pelo MDB para ser o vice. Vamos falar sobre esse assunto. Está em linha comigo o Piara Boschi, nosso comentarista político aqui em Som Maior. O Piara, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, vice de Som Maior. E está conosco na linha o deputado estadual, líder do MDB na Assembleia, deputado Valdir Cobalcini. Alô, deputado, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, o Piara. Grande abraço aí aos amigos. E estou aqui, à disposição. Sempre um prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Primeiro, deputado, hoje o MDB indica o candidato ao Senado e ponto final, ou o MDB efetivamente hoje indica o candidato ao Senado e pode rediscutir a indicação do vice? Bem, na pauta de hoje, a indicação do candidato ao Senado e a definição da data da convenção. Nós temos 2 itens da pauta, ponto. Não vamos tratar da questão de vice, que já tratamos na segunda-feira passada. Não tem esta previsão. A não ser que surjam fatos novos, nós não conversamos mais em relação àquilo que aconteceu na segunda-feira passada. Sei que a agenda do governador foi intensa, né? Eu estava praticamente todos os dias fora de Florianópolis. Eu não recebi nenhuma informação em sentido do não aceitamento de algum ruído em relação à indicação do Antídio Lunelli. Sei de que o presidente Celso Maldaner fez o contato com o governador. Eu próprio liguei ao presidente do partido, Celso, para que ele o fizesse de forma oficial a informação em relação à indicação que fizemos. O presidente fez esse contato com o governador e marcou com o governador para uma conversa que possivelmente deva acontecer hoje em relação a este assunto. Então não tenho maiores informações. Eu espero, sim, de que a indicação que fizemos não tenha passado de algum ruído, e que a gente possa caminhar em relação ao partido, caminhar unidos. Depois da decisão que tomamos, e assim que nós, foi esse gesto que a bancada fez ao partido. Eu próprio fiz, numa entrevista que tive contigo e com o Piara, acenava sobre essa decisão da bancada de chamar a executiva do partido para que a gente pudesse cessar, né, o tiroteio, as brigas e nos unirmos. Aliás, eu falei aí também para você, Adelor, e para o Piara, que a primeira coligação que o MDB deveria fazer era consigo mesmo, né? E penso que essa etapa foi vencida, né? Claro que ainda precisa ainda acalmar alguns ânimos, mas essa é uma tarefa, né, de que cabe a todos nós e não diferente de outras eleições. O partido sempre debateu, sempre divergiu, sempre teve mais de uma tese. Ao final, a tese vencedora uniu a tese vencida, e esse ano não será diferente. O Piara Boschi. Nas discussões para o Senado, vai ser fácil chegar num nome? O senhor acha que vai ser necessário votar agora, nessa segunda-feira? Pode voltar na convenção? O Celso Maldaner consegue uma unidade? Olha, são 4, em princípio, tá? 4 inscritos. O próprio presidente, o Celso Maldaner, o deputado Peninha, o Paulo Afonso e o Edinho Bess, né? Eu acredito que nessa semana
que passou, o presidente Celso deve ter conversado com todos os postulantes. Tomara, assim, eu torço até para que a gente não venha a ter uma disputa. Se ela acontecer, eu acho que não há nenhum problema, né? Não é o fim do mundo. O próprio diretório decide hoje, e não sei qual será o encaminhamento, mas quem sabe a convenção seja homologatória, tá? Nós precisamos definir os nossos candidatos, porque as eleições do calendário tá avançando. Nós estamos em plena pré-campanha, estamos assistindo outras candidaturas, né, já na praça, já fazendo grandes eventos, né? Então nós também temos que resolver as nossas questões internas, né? E então unidos ir para a rua e conversar com a sociedade, embora ainda não campanha oficial, mas esse momento da pré-campanha ele tem que ser utilizado não apenas para o nosso consumo interno, mas para falar com a sociedade. Então, o mais rápido possível isso tem que ser definido, por isso sugerimos ao presidente a reunião que aconteceu na semana passada, na segunda-feira, e também a reunião que acontece hoje à tarde, aí com o diretório, já que é uma instância maior, inferior apenas à convenção. A convenção, sim, essa é a instância definitiva. Mas eu penso que a gente vá para a convenção com as coisas todas já encaminhadas. Cobalcini, o governador Moisés havia sinalizado com a possibilidade de abrir a vaga do Senado para o PSDB, a fim de trazer mais um partido para a aliança. Na passagem por Criciúma e pela região aqui, inclusive, chegou a sinalizar para a deputada Giovânia de Sá que seria importante ter lá na chapa e tal. Ela declinou, porque tem outros planos e projetos, e prefere, sua prioridade é a candidatura à reeleição a deputado federal. Mas o importante o governador sinalizou para isso, né, que gostaria de... O MDB não abre mão da vaga ao Senado, ou esta condição ainda está em aberto, pode ser discutida? Olha, o Adelor, o governador ofereceu ao MDB as duas vagas, né? A vaga de vice e a vaga de senador. E nós estamos, então, trabalhando com a informação oficial que tivemos, né, com a oferta do governador. Não houve uma outra conversa em sentido contrário a essa, pelo menos que eu tenha conhecimento. Isso sim, sempre se veiculou pela imprensa, e acredito que vocês próprios tenham conversado com o governador, mas conosco, pelo menos comigo, nunca esse assunto foi tratado. Nós reconhecemos a importância da participação do PSDB na chapa, nós próprios estimulamos a que isso aconteça nos contatos que a gente tem com as lideranças do PSDB, seria muito importante, até porque nós estaremos juntos na eleição nacional. Então eu não vejo nenhum problema, muito ao contrário, de que a gente esteja juntos aqui em Santa Catarina. Com esta possibilidade que o TSE cria nesta semana, eu considero muito essa hipótese de que a coligação possa ter dois candidatos a senador, melhor dizendo. Por que não, né, ter alguém do PSDB e alguém do MDB, né? Eu acho que a gente tem que considerar essa possibilidade. O Piara? A gente viu as declarações que o governador deu durante a semana, tentamos entender por que ele não citava o Antídio Lunelli quando citava o MDB com bastante ênfase, mas ignorava o nome do indicado para vice. Ficou uma sensação de que Moisés gostaria de ter uma participação maior na escolha dos nomes que o MDB vai entregar para ele. O MDB vai abrir esse espaço? Ou o Moisés não tem o direito de escolher o que recebe do MDB? Não complica a minha vida aí, Piara. Eu acho que a decisão que nós tomamos de o MDB estar com o Moisés, primeiro essa decisão. Segundo, né, o Antídio ser o candidato
a vice. Eu acredito que não tenha surpreendido ninguém, né? Penso que não, né? Até porque ele era o nosso pré-candidato e a unidade do partido, ela se dá muito, né, contemplando o Antídio Lunelli, tá? Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa conversar com muita calma. A semana está começando, eu acho que hoje deve acontecer alguma conversa nesse sentido. Eu espero sim que o Moisés possa falar com o Antídio com o Moisés, né? Chegar ao entendimento, até porque nessas conversas preliminares também teve muita conversa do governador com o Antídio, né? E demonstrando assim um clima de muita cortesia, né? Então, de cordialidade, pelo menos as fotos que a gente recebeu e até os retornos que tivemos, tanto do Antídio quanto do governador, são conversas muito, muito positivas, né? Então, eu acho que não deve passar de um ruído um pouco maior e que isso tudo se esclareça e a gente possa fazer os devidos encaminhamentos, para que a gente não tenha que, né, retratar esse assunto, né, e que os dois possam sentar juntos, né? Obviamente que nós estamos falando de um casamento. Casamento pressupõe de que os marido e mulher, enfim, possam ter um entendimento, porque é para 4 anos, né? Não é para 30 dias. Então, obviamente que tem que ter, né, entre governador e vice-governador, tem que ter, sim, um clima de absoluta confiança, né? E tem que um gostar do outro, não é apenas uma coligação que envolve partidos, mas que envolve pessoas, né? E sim, nós entendemos que o governador tem que ter no vice uma figura que vá ajudar, que entenda o seu papel, diferente, por exemplo, desse mandato em que governador e vice mal se falam, né? Então, eu acho que o vice ele tem que ter um papel estratégico. Nós entendemos que o Antídio é um vice que pode ajudar muito o governo. Foi por isso que nós, né, o escolhemos. Praticamente foi uma indicação unânime da bancada federal e da bancada estadual com a executiva. Então, eu sinceramente espero que essa semana a gente possa começar com o pé direito com esse assunto resolvido. Deputado Valdir Cobalcini, sempre bom ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção, sucesso e energia, boa semana. Muito obrigado, Adelor, muito obrigado, Piara, grande abraço, boa semana aos amigos e sempre à disposição. Perfeito. Deputado Valdir Cobalcini, líder do MDB na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O Piara, eu anotei aqui 2 questões, o Piara. Primeiro, o Valdir Cobalcini deu um recado, né? Tipo, a indicação não surpreendeu ninguém. E é verdade, todo mundo sabia que era um roteiro definido, pelo menos uma semana, 10 dias antes, que na reunião do MDB semana passada o Antídio iria abrir mão da candidatura, ele iria devolver a candidatura ao partido e, como compensação, o MDB iria indicar o Antídio como candidato a vice do Moisés. Nós já vimos antecipado, isso aqui todo mundo sabia. Então, se o entorno do governador não queria o Antídio, devia ter feito o contato antes. Rapaz, não bota o Antídio, vai dar problema e tal, não é bem recebido. E aí o MDB poderia ter contornado a situação internamente, resolvido. Depois da indicação feita, desfritar o ovo é mais difícil, vai criar um novo constrangimento para o Antídio. Fica mais difícil. Essa é a primeira anotação que fiz a partir desse registro do deputado Cobalcini. E o segundo é que ele diz, nós vamos discutir o Senado. Não está previsto de vice-governador, só surgir na hora, mas nós vamos discutir o Senado. Se o encaminhamento é definir o Senado, sem mexer no vice, certamente o Senado não será o Chiodini. Não sendo o Chiodini, o Antídio não abre mão da vice.
Quem que tu imagina que vai para o Senado? O que tu imagina dessa reunião, hein, o Piara? Tem dois cenários. O primeiro cenário é o cenário de quem, dentro do MDB, entende que o MDB teve que fazer um esforço interno para encaixar os projetos, que tinha que prestigiar, que não podia decepar a liderança do Celso Maldaner, não podia jogar no lixo a construção que Antídio Lunelli fez para ser candidato a governador, e não podia jogar no lixo a pretensão da maioria da bancada inteira e da maioria dos prefeitos de estar com Moisés. Houve uma conciliação, aquilo que o Cobalcini chama de aliança interna, que é muito comum no MDB, porque o MDB é como se fosse 2 ou 3 partidos. E existe um grupo que entende a insatisfação a suposta insatisfação de Moisés e busca criar condições para que se mude esse prato feito que está sendo colocado. E aí poderia voltar aquela ideia novamente do Sopelsa ser o vice, por exemplo, presidente da Assembleia, e o Chiodini volta como opção desse grupo de Jaraguá do Sul para ser o candidato a senador. Mas o que a gente está vendo hoje, que está sendo colocado em um movimento interno muito forte no MDB, é de assim, não, o Antídio é o candidato a vice e hoje vai ser colocado o nome do senador, provavelmente vai ser o Celso, vai ser colocado e esse vai ser o time escalado pelo MDB. Vamos ver quem é que tem mais força nessa disputa. Talvez isso vai ser necessária muita conversa. Demorou demais essa conversa entre o governador e o próprio Antídio Lunelli. Hoje tem uma conversa com o Celso Maldaner, talvez seja o começo desse apaziguamento, mas até para trocar o vice as coisas têm que ser feitas de forma um pouco mais amena, um pouco mais conversada. A cara feia da imprensa, sem explicitar, não pegou bem. Parece que está dando gás para criar uma nova novela. E a gente percebe, inclusive, no próprio jeito como o deputado Cobalcini fala, ninguém mais aguenta essa novela do MDB, Adelon. Olha, o meu WhatsApp caiu uma bomba aqui agora. Uma informação de primeira, informação quente, informação de bastidores, informação de uma informação avalizada, entendeu? Informação de quem está bem informado. A informação é que não define hoje um candidato ao Senado, o MDB hoje não define o candidato ao Senado, reabre a discussão do vice e o MDB deve indicar 2 opções para vice, Udo Deller e Moacir Sopelsa. Olha esse quadro novo, olha a reviravolta que pode dar. A informação que recebo agora é que o MDB não define hoje candidato ao Senado, reabre a discussão de vice e deve apresentar 2 alternativas para vice. Udo Deller, ex-prefeito de Joinville, e Moacir Sopelsa. Aí mata uma opção ainda abre espaço do Chiodini. Vamos ver, um outro bastidor que eu ouvi era de que hoje, quando o Celso Maldaner fosse lá conversar com Moisés, ele ia ouvir a proposta de ele, Celso Maldaner, ser o vice. Isso estava correndo lá em torno do governador, lá no meio oeste, esse final de semana também. E aí, o que parece ser uma jogada para o Celso não aceitar, porque ele provavelmente vai sofrer alguma pressão por ser a mulher dele candidata a deputada estadual, a ex-prefeita Rosi Maldaner, lá de Maravilha. E aí, ele cedendo, abrir espaço para abrir a margem para essa rediscussão envolvendo uma Sopelsa, etc. Tem muita conversa no ar, tem muita tentativa de virada de mesa, mas tem muita gente tentando segurar a mesa no lugar. Ontem mesmo teve reunião de lideranças do MDB que querem que se mantenha como está e que o prato servido a Moisés seja mantido. Uma reunião importante também. Então, tem freios e contrapesos nessa questão toda aí. Perfeito. Mas essa informação é importante, hein? Será uma virada, de novo a mesa, uma outra circunstância. É coisa de quem pretende manter o MDB ebulindo, não apagar a fervura. A informação de um líder do MDB aqui da região agora, que foi do Executivo no mandato passado, tá me dizendo o seguinte: na conversa que tive com o Chiodini ontem, se não for o Antídio, será o Sopelsa
que não passa lá no norte o nome do Udo. O Sopelsa de vice abriria um encaminhamento para o Chiodini ser o Senado. Aquela discussão que já fizemos semana passada. Abre para o Sopelsa, inclusive a informação é que estava tudo mais ou menos encaminhado para o Sopelsa já ser indicado na semana passada, mas daí houve uma circunstância na bancada, a bancada, digamos, surpreendeu, contrariando o que estava encaminhado e acabou fechando com o Antídio, né? O Sopelsa de vice abriria a mão abriria o espaço para o Antídio ser o candidato ao Senado, desde que o Edinho, por exemplo, aceitasse. O Peninha aceitaria, o Paulo Afonso aceitaria, mas teria que administrar o Edinho Bez aqui no Sul, que tem dito que não admite outro candidato ao Senado, se não for ele vai para a convenção. A gente tem duas composições plausíveis nesse meio todo, né? Essa do Sopelsa com que o Odine ao Senado, que já estava acertada lá atrás, ou essa do Antídio Lunelli com o Celso Maldaner ao Senado. O resto é espuma e briga do MDB. Perfeito. Vamos falar da frente. A frente tem uma semana que pode ser decisiva também. A informação que tive ontem é que está fechado dentro da frente, vai ser o Décio Lima, o Dário Berger, ou o PSB indica o candidato a vice, que pode ser o Rodrigo lá de Joinville, pode ser o próprio Vinhati de vice, ou o PSB indica o candidato a vice, aí teria já um entendimento com o Merizio abriria a mão, sairia da vice do Décio Lima, ou o PSB fica fora da chapa, porque as coisas estão encaminhadas. O Décio Lima teve uma reunião com o Lula em São Paulo durante a semana. O Lula virá a Santa Catarina quando a chapa estiver montada, e a chapa deve ser montada nessa semana. O que vai fazer o PSB, hein, Piara? O PSB está fora. Neste momento, o PSB está fora. O Dário Berger está fora. Eles andaram conversando com outros partidos, com outras coligações, tentando outras possibilidades. Eles ficaram realmente isolados sem o PDT. E eles estão procurando... A frente não quer o Décio, eles querem manter o PSB. Mas o Dário hoje não cabe. Hoje não cabe o Dário Berger. Então, pessoas do entorno do Dário já começam a sinalizar que o Dário pode ficar fora da eleição. A informação que eu tive é que o Dário deve ficar fora da eleição e deve concentrar toda a sua estrutura e tal na candidatura do irmão de Djalma Berger a deputado federal. É a informação que eu tenho. A informação de que o Dário está praticamente fora, ou dá para dizer que o Dário não disputa a eleição em Santa Catarina no contexto que se desenhou para ele agora. Ele levou um chega para lá. A construção como foi feita pelo Décio Lima. Aí o PSB, o Dário, o Vinhati andaram conversando com outros partidos, não conseguiram, não abriram nenhuma porta, e aí tem uma possibilidade de, como tu falou, o Merizio ceder para o PSB entrar na chapa de alguma outra forma, a não ser o Dário Berger não seria vice e nem candidato ao Senado novamente. Isso. Até porque a gente já conversou outra vez, né? Ser candidato ao Senado pelo PSB é diferente de ser candidato pelo MDB. Se fosse para ser candidato ao Senado, ele ficaria no MDB, seria candidato agora na chapa do Moisés e com reais possibilidades, seria um candidato forte, né? Exatamente. E aí o que se desenha é isso. E ainda tem o pleito do PCdoB de indicar a vaga de vice, que seria a ex-deputada federal Angela Albino, colocando uma mulher na chapa, que é algo que tem sido pleiteado por boa parte dos partidos de esquerda, a ausência de mulheres nessa composição. E como o Merizio colocou o nome mais para assustar o Dário do que para realmente ser vice-governador, o Merizio não tem problema em sair da frente, em sair da majoritária, em continuar nessa condição de articulador. Então, por enquanto, hoje a chapa da frente esquerda, se batesse martelo hoje, teria o Décio Lima governo, Ângela Albino de vice e o Bueira ao Senado. Com a possibilidade de venha cá PSB, vamos conversar com o que temos aqui para vocês. Lembrando que o PSB, o que faz o PSB um partido grande em Santa Catarina, que não é, mas, digamos, ele tem um senador da República, é a única expressão de tamanho que o PSB tem hoje. O PSB não é maior do que o PDT, não é maior do que o PCdoB, não é maior do que os outros partidos da frente de esquerda. Então, ele tem uma projeção de crescer. Então, ele tá com muita dificuldade de emplacar. Vamos ver como é que vai ser. Mas, nesse momento, ele está procurando espaço, abrir em outros lugares. Teve conversa ali com a turma do Jean Loureiro, teve conversa com o MDB, teve conversa para lá e para cá. O PSB está procurando se achar.
O PSB tem um senador hoje, né? Um senador que entrou no partido nesse ano, né? Não elegeu um senador e não... Exatamente. É um partido pequeno ainda no estado catarinense. Tem a possibilidade do Rodrigo Bordoto, lá de Joinville, ser o candidato a vice indicado pelo PSB. Que é um nome que é um nome qualificado, já foi vice-prefeito de Joinville, é um advogado de muito sucesso, mas não é uma expressão eleitoral também. Rodrigo Borno, depois daquela eleição para prefeito de Joinville, que foi lá quando com o Marco Tebaldi se elegeu em 2000, ele tentou ser prefeito de Joinville mais umas 2 vezes, ele tentou ser deputado estadual 2 vezes e não teve sucesso. Então, não é uma expressão eleitoral, seria uma composição para agradar a região norte ali, seria interessante na ausência de nomes da região norte, mas também não é uma expressão eleitoral. Perfeito. Então, ficaria aquela questão, assim, compensa mais ter uma mulher ou ter um nome do norte? Então, tudo vai para a prancheta. Perfeito. Isso é o que está projetado para a semana, né? Definições no MDB, definições na frente de esquerda. Do final de semana, olhando para trás, no sábado, a manifestação, a movimentação feita pelo presidente Bolsonaro em Balneário Camboriú, reuniu milhares de pessoas em Balneário Camboriú, e teve aquelas circunstâncias políticas, né? Tipo, desce do carro, né? Que foi para o senador Jorginho Melo, que subiu no carro para passeata e foi orientado, desce do carro. E teve aquele episódio do chega para trás, que era para Daniela, mas que depois foi esclarecido que não era para Daniela, era para o Safe, mas daí foi para trás todo mundo. Quero te ouvir sobre a passagem de Bolsonaro por Santa Catarina. Eu acho engraçado que a gente, lá na frente, um dia a gente vai olhar para esses anos bolsonaristas e vai dizer assim, meu Deus, a gente ficava discutindo para quem levou o Chega para lá com direito à nota oficial do gabinete do vice-governador. Isso mesmo. O Chega para lá não foi para ela, o Chega para lá foi para ele. Pronto. Não, é inacreditável. Mas o Safe convidou o Bolsonaro para esse evento em Balneário Camboriú, que não tinha como dar errado, né? É um grupo, é um segmento mais leal, para não fazer o trocadilho, mais leal ao presidente Bolsonaro é o dos evangélicos. Santa Catarina é o estado onde ele tem mais apoio e Balneário Camboriú é um dos epicentros do bolsonarismo. Tinha como dar errado, uma semana muito ruim para o presidente, com aquela questão da prisão do Milton Ribeiro, as escutas indicando que ele alertara Milton Ribeiro de um pressentimento sobre busca e apreensão, e ele veio para o lugar onde ele recebe carinho, e recebeu, né? Só que prometeram 50 mil pessoas para ele, segundo a PM tinha 25, é muita gente, ninguém está levando gente para a rua, mas é muito menos do que ele já trouxe aqui em Santa Catarina. Tipo, ele veio aqui em busca daquela redenção e não voltou com ela. Ficou tendo que ouvir apartar bolsonarista do candidato do palanque. Uma coisa que eu até escrevi agora há pouco no PR Online, publiquei, é que ficou claro que é muito difícil surfar essa onda do Bolsonaro, porque ele não deixa, né? Então, o Safe estava lá esperando que ia ser a festa dele, tentou pegar a mão, não, chega para lá. O Jorginho tenta subir no carrinho para dar uma abanada e é barrado pelo chefe dos ajudantes de ordens. É uma coisa até meio constrangedora, né? Um senador da República, 2 vezes deputado federal, 4 vezes deputado estadual, ter que passar por um negócio de ter que ficar aí barrado num carrinho. São as coisas da política como a gente vive a política hoje, né? Mas o que me chamou a atenção, e eu não vou dizer que foi pouca gente, porque ninguém está levando gente para a rua, então não dá para desmerecer quem leva gente para a rua, mas já levou mais gente. Porque teve muita gente dizendo que deu menos de 25 mil, mas não teve ninguém dizendo que deu mais. Perfeito. O Piara, hoje temos mais um parlatório, nossa live de toda segunda-feira, e falando em bolsonaristas e tal, hoje estará conosco a advogada jornalista Júlia Zanata, no nosso parlatório de hoje, 19h. Ela vai poder nos contar como é que tá por dentro essa questão. Ela estava lá, inclusive. Tava lá do lado do carrinho. Do lado do carrinho. Abraço, professor. Sucesso e energia. Até amanhã e até a noite. Até a noite, Adelor. Abraço. Até amanhã.